A possível taxação de alimentos ultraprocessados no Brasil colocou a saúde pública, a economia e interesses corporativos no centro de um dos debates mais sensíveis da agenda legislativa recente. Inserida no contexto da regulamentação da maior reforma tributária da história do país, a discussão sobre a aplicação do imposto seletivo a esses produtos vai além da arrecadação e levanta questionamentos sobre o papel do Estado na proteção da saúde pública. No Congresso Nacional, o embate se concentra na definição da cesta básica nacional, que tem a alíquota zero. O impasse envolve produtos historicamente desonerados, apesar do baixo valor nutricional, e evidencia uma disputa entre interesses econômicos e evidências científicas. Para especialistas em saúde pública, a decisão pode representar um marco na prevenção de doenças e no futuro do Sistema Único de Saúde, o SUS. A nutricionista Cibele Amaral explica o perigo representado nestes alimentos. A Organização Mundial de Saúde classifica como cancerígenos os alimentos ultraprocessados. Sim, igualzinho o cigarro. Mas o que são esses alimentos ultraprocessados? O que tem nesses alimentos ultraprocessados que pode causar câncer? Nesses alimentos tem um excesso de sal, açúcar, gordura. Isso é fácil da gente identificar porque a nova norma da rotulagem de alimentos obriga o fabricante a colocar essa informação bem visível na embalagem. Você já deve ter percebido na embalagem dos alimentos que aparece uma lupa e escrito a informação se tem excesso de sal, de gordura ou de açúcar. Mas o grande problema está nas entrelinhas ali dos ingredientes, né? Que vem ali com nomes estranhos, muitas vezes em outra língua, em inglês, que são os conservantes, emulsificantes, corantes, odorizantes e saborizantes. Esses ingredientes, na maioria das vezes, são ingredientes sintéticos, ou seja, o nosso corpo tem dificuldade de metabolizar esses ingredientes, e isso pode provocar uma mutação nas nossas células e essas células se transformarem em células cancerígenas. Outro problema muito grande dos alimentos ultraprocessados é que esses alimentos têm um custo muito menor do que os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados. É uma luta de anos, principalmente nós nutricionistas, a gente vem lutando há anos para que esses alimentos realmente tenham uma taxação, que eles paguem impostos e que esses alimentos não fiquem tão acessíveis, né? Que eles fiquem mais caros e que as pessoas não tenham um acesso tão fácil para esses alimentos e o contrário aconteça, né? Que o alimento in natura seja mais acessível. Outra questão também dos alimentos ultraprocessados é que eles não causam só câncer, eles também podem ser causadores de diabetes, obesidade, pressão alta. Então, são alimentos que realmente nós temos que tomar muito cuidado e, em concordância com a classificação da Organização Mundial de Saúde, nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, que eu convido vocês todos a conhecer, né, que é elogiado mundialmente, que é o guia realmente da alimentação saudável do brasileiro. Esse guia, ele respeita toda a nossa regionalidade, os alimentos que nós produzimos e realmente é um guia de saúde. Então, a nossa recomendação sempre vai ser: consuma minimamente, né, em pouquíssima quantidade, os alimentos ultraprocessados e sempre dê preferência aos alimentos naturais ou minimamente processados. Já Camila Paulino Cabral, pós-graduada em Gestão de Negócios, explica em qual fase a tributação desses alimentos nocivos encontra-se no Congresso Nacional. A reforma tributária do consumo, ela trouxe meios para simplificar e consolidar as regras tributárias que já são popularmente conhecidas como complexas. À luz da reforma e do ramo alimentício, precisamos entender dois aspectos importantes,
que são os regimes tributários diferenciados e o imposto seletivo. Os regimes tributários diferenciados foi uma forma que o legislador colocou para diminuir a carga tributária, diminuir os impostos que vão ser recolhidos. Então, desta forma, o valor agregado a ser passado no custo para a população, ele é um valor menor e mais acessível. E o imposto seletivo, ele traz uma majoração dos impostos para a população, nos produtos que o próprio legislador considerou como danoso ou prejudicial para a saúde e ao meio ambiente. Ele entra como danoso os produtos que são bebidas alcoólicas e a água gasosa, a água adicionada de açúcar e edulcorante, popularmente conhecida como os refrigerantes. Então, quando ele majora esses impostos, ele pensa em equalizar o orçamento para ter uma arrecadação do que ele provavelmente vai gastar com a população e também faz que a população diminua o consumo pensando na própria saúde. E voltando para uma alimentação saudável, ele propõe nos regimes tributários diferenciados, o acesso a produtos como produtos hortícolas in natura, frutas in natura, os ovos e a cesta básica nacional, onde na cesta básica ele traz o arroz, o feijão, o café, o açúcar, entre outros produtos. Então, percebe-se a preocupação do legislador em estimular uma alimentação saudável, amplificar o acesso de alimentos menos processados, amplificar o acesso a produtos que é base alimentar da população brasileira, que é o costume de ter um alimento no seu dia a dia saudável e diminuir esses alimentos que são ultraprocessados, que passam por uma industrialização maior e que vão trazer danos para toda a população. Especialistas ouvidos pela reportagem ressaltam que o episódio também evidencia a responsabilidade do Estado na adoção de políticas públicas voltadas à saúde coletiva, especialmente no que diz respeito à tributação do consumo exacerbado de alimentos ultraprocessados. A aplicação de impostos seletivos sobre estes produtos, associados a altos índices de açúcar, sódio e gorduras, é apontado como uma ferramenta eficaz para desestimular o consumo excessivo, a financiar ações de prevenção e reduzir os impactos de doenças crônicas no sistema público de saúde, reforçando o papel do poder público na promoção de hábitos alimentares mais saudáveis e na proteção da população.